Olá, nós estamos aqui mais uma vez no Quarta do Refrigério, com um casal, não é isso, Tati? Muito especial de convidados nesse episódio. Ah, sim, esse casal nós o conhecemos de longas datas, né? Conhecemos quando nós estávamos bem magrinhos, início de casamento. Estarão aqui conosco Viviane e Alex, casal maravilhoso, e hoje eles vão contar um pouquinho aqui da experiência de vocês. Oi, pessoal, eu sou Vivi do Alex. E aí, pessoal, eu sou o Alex da Vivi. Nós somos casados há 19 anos e temos um filho de 4 anos, Isaac. Que é uma bênção, né? Uma graça. E aí, amor? Pois é, Viviane e Alex, nosso objetivo aqui com vocês nesse episódio é conhecer um pouquinho, nós já conhecemos, é claro, né? E nós queremos que vocês dividam um pouco as suas experiências, aquilo que mais marcou, pontos que marcaram o relacionamento conjugal de vocês, enfim, experiências que vocês tiveram como casal, com Deus e entre casal também. Abrindo aqui uma exceção, eu lembro, nós estamos aqui conversando e trouxe à memória aquele encontro de discipulado que nós tínhamos, né, quando éramos jovens, casados, jovens. Eu tinha cabelo. Tinha cabelo. Nós tínhamos um livro, lembra? E aquele livro, no final da lição, sempre tinha ali os pedidos. E éramos nós dois aqui, 2 casais, mais 2 casais, né? E é tão bom ver, quando a gente pega o livro, quando a gente se reúne com esse grupo discipulado, e a gente lê ali aqueles pedidos e poder ver cada sonho ali sendo realizado, é um grande privilégio, né? Então conte para nós um pouquinho das experiências que vocês têm passado aí durante esse tempo. Quanto tempo vocês têm de casado? A gente está com 19 anos de casados e já que você começou por esse ponto, eu vou iniciar por esse ponto também. Né? A gente participar daquele discipulado foi um grande crescimento para nós como casal. Um tempo de experiência de leitura da palavra, de descoberta de algumas questões que atrapalhavam o nosso relacionamento a 2, né? Saber que a gente precisava abandonar algumas coisas que como solteiros nós temos, né? E quando a gente vai para o casamento, a gente acaba trazendo essas coisas que não são muito saudáveis para o nosso relacionamento. Então aquele período ali foi um período de grande crescimento, né? E de grandes experiências também com Deus, né? Como você falou ali, os pedidos, quando a gente tem amigos, a alegria dos amigos são as nossas alegrias, né? E ver a concretização daqueles sonhos ali pouco a pouco, eu acho também que fortaleceram a nossa fé para que a gente passasse por tudo que a gente passou, né? Por todo o tempo de deserto, de falta de resposta. Então, Alex, a Viviane relatou aqui dos pedidos que nós colocamos naqueles livros. Eu lembro que foram 2 anos de discipulado, né? É um conteúdo bastante produtivo, realmente, de um conteúdo muito bom. E nós tínhamos a oportunidade realmente de escrever alguns pedidos ali no final do livro. Conte pra gente aqui quais foram os pedidos, se é que vocês podem aqui mencionar. Pedidos, né, um dos pedidos que foi talvez o principal de todos e como foi? Ô pastor e Tati, assim, é legal falar dos pedidos no plural mesmo, porque assim, vocês vão lembrar que foram 2 anos de discipulado e a lista foi enorme. Né? Nos nossos encontros atuais e recentes, né, a gente até relatou isso, porque fazendo uma revisão desses pedidos, a graça meio que ficou abundante no nosso meio ali. Eu, pelo menos, eu não lembro de algum pedido que Deus não cumpriu, né, com a gente. Né? Mas um que se destacou mais com o nosso casamento foi o pedido de um filho, né? E aí, assim, o discipulado foi passando, terminamos o discipulado, o grupo se fortaleceu com uma amizade que até hoje a gente tem, né? Isso é bem, bem legal. Nos nossos encontros a gente chora, ri, agradece demais por isso, por essa amizade, proximidade e tudo mais. Mas o tempo foi passando e aí a gente olhava as listas se cumprindo, né? Muitos pedidos que eu e Viviane a gente acabou fazendo, Deus foi lá e foi honrando a gente. Só que o pedido principal como casal, que era um filho, né, foi se passando os anos
e não, assim, a gente não conseguia alcançar esse objetivo e foi um momento bem difícil, uma experiência bem difícil para a gente como casal. E eu lembro que desses 4 casais, né, todos na época tinham pedido por um filho. Sim. Né, por um filho. E vocês ali, a cada celebração de uma gestação, de um nascimento, dos mêsversários, né, de todos dos casais, os filhos dos casais estavam presentes. Verdade. E nós A Viviane ali, mandava até bolo. fazer o bolo, ir nos bolo. berçários de todos os filhos dos casais, né? E de fato, para nós olhávamos para vocês e via o quanto vocês estavam ali pela graça e pela fé, né? Crendo que o milagre ia ser cumprido. E como que foi esse processo, Vivi? Esse processo da espera, né? O processo da espera é muito difícil, Tati, justamente porque você não acha que vai ser agraciado, né? Esperar 1 ano, 2, você ainda tem uma expectativa, mas esperar 10 anos, no 10º ano a gente já não quer mais participar de mêsversário. Eu tinha muita dificuldade de assistir a apresentação, né, de bebês na igreja. Eu tive que sair do berçário por orientação mesmo da minha psicóloga, né, que aquilo não estava mais me fazendo bem, né, eu estar ali num lugar que eu amava estar, né, e isso é muito ruim, você precisar por orientação médica, e eu creio até que orientação espiritual também, mudar os seus sonhos, né, mudar o foco dos seus sonhos. Por quê? Quando a gente foca só em alguma coisa, só em um sonho, você pode acabar fracassando na fé, quando você não recebe aquilo, né? E eu lembro, Alex vai lembrar, que quando a gente teve, em 2018, o diagnóstico fechado, né? Depois de anos esperando uma resposta, nós recebemos a visita do pastor João lá na nossa casa, né? E eu já tinha recebido essa orientação, né, da psicóloga, que eu me afastasse de tudo que lembra criança, né, e tudo mais. E quando o pastor esteve lá em casa, ele falou isso pra gente, né? Vocês já pensaram que vocês precisam sonhar outros sonhos? Né? E não é fácil, né? Você que está esperando muito tempo por algo que pode não ser um filho, às vezes é uma porta de emprego, às vezes é um casamento, às vezes é o retorno de um filho para a igreja. Cada um tem o seu sonho, né? Aquele sonho lá maior, escondido. Não desista, não desanime na sua fé. Troque o foco, não o sonho, mas o foco do sonho, né? E aí a gente, em obediência, a gente começou a pensar em outras coisas, né? A questão da adoção também, né? E a gente foi muito orientado com isso, pelo menos no meu trabalho. Eu tive muitos amigos no meu trabalho que estavam torcendo pela gente, e outros amigos, um grupo menor, que tem filhos, né? E tinha na época, né? Os filhos por adoção mesmo, né? Adoção, e uma outra parte que até me orientou também, e a gente tem uma parte da nossa vida nessa batalha, né? Que a gente espera em Deus, até de inseminação, né? Então a gente teve essas 2 fases no nosso relacionamento que acabaram dando juntos, né, Vê? De adoção, processo de adoção, foi uma experiência muito bacana de adoção, assim, porque a gente às vezes acha, né, que a adoção, você vai lá num abrigo, né, se simpatiza ali por uma criança, e aí você leva pra casa. Do nada leva para casa como se fosse um produto, né? Exato, não é bem assim. E não é bem assim, porque às vezes acaba a mídia, né, nossa sociedade fantasiando essa parte, não é, né? E ali foi uma experiência muito tremenda assim mesmo, porque apesar de ser uma coisa óbvia que a gente está falando, que não é para chegar ali, pegar um produto na prateleira e levar, você, pelos cursos que tem ali para você entrar na adoção, você é totalmente impactado, né? Porque traz a realidade do seguinte: olha, isso aqui não é um produto, não. É uma criança que passou por uma experiência, e você vai lá no abrigo, né, vê a situação, escuta a história da criança,
Então, eu creio fortemente, a gente conversou na época que, assim, a gente acredita fortemente que Deus deixou passar por aquele momento para ver a situação de famílias ali, de crianças que estavam ali abandonadas, sofrendo várias situações, para a gente ainda mais valorizar quando a gente recebesse, sabe, a benção. E a questão da inseminação foi uma experiência muito boa também para a gente, mas no fim foi uma experiência que ensinou também a força de Deus, sabe? Assim, porque a gente orou, né, por ter a inseminação, de fazer. Assim, você imagina, pastor Itati, assim, todos os indicadores possíveis a gente ultrapassou, os indicadores. Então, por todo o tratamento a gente foi passando. O doutor até falava, não acredito, esses exames estão dando tudo certo, né? E a gente olhava um para o outro e falei, meu Deus, está dando tudo certo, o que está acontecendo? É Deus mesmo, né? Ele vai cumprir no tempo dele, né? E a gente foi passando, o pastor até brincava com o pastor na época do nosso discipulado, essa frase, você vai lembrar, o pastor que falava, você não tem noção. Mas assim, você não tem noção assim, das experiências, assim, a gente fez lá no Rio Sul, né, na Torre do Rio Sul, tem lá uma clínica, a Viviane, a gente ia, né, filho, no Rio Sul, voltava com uma alegria, assim, a gente estava pensando lá na frente, sabe, e todo dia conversando com aquele médico, fazendo exames, aquele cuidado daquela clínica com a gente olhar e falar assim, pô, Deus é muito bom com a gente, que está mostrando para a gente, assim, o cuidado dele, do tratamento, né? Porque hoje em dia, como a Vivi falou, o psicóloga orientou da gente se afastar um pouquinho de algumas coisas, até para a gente mentalmente, espiritualmente estar ali mais firme, né? A gente estava se afastando não porque as pessoas tratavam mal a gente, isso acho que nunca aconteceu, mas você acabava transmitindo uma imagem ali para as pessoas ao nosso redor de tristeza, coitadinhos e tal, e não é essa a mensagem que a gente queria dar, né? A gente queria uma mensagem de amizade, de fortalecimento na fé, de oração e tudo mais. E aí? Então, só para os amigos entenderem também que estão aqui nos assistindo. Então, vocês tentaram no processo de adoção. Sim. E deu uma negativa. Não, a gente tentou no processo de adoção, mas antes da adoção a gente passou pela FIV, né, pela fertilização. Eu fiquei 20 dias grávida, né, dessa história toda que o Alex contou. Depois que a gente chegou lá no topo da montanha, a gente desceu toda a montanha e ficamos só com um embrião possível para inseminação. E aí a gente fez a transferência, eu fiquei grávida por 20 dias e a gente precisa ser acompanhado lá por um período. E depois de 20 dias eu recebi a notícia que eu tinha sofrido um aborto espontâneo. Eu já não tinha mais batimento, né? O bebê não tinha mais batimento e foi um momento assim de muito sofrimento. E aí nós entramos para a fila da adoção, nós queríamos ser pais, né? Não importava se por via de adoção ou se gestação, né? Então a gente entrou para adoção e foi um processo muito difícil, mas nós fomos habilitados. Nós fomos habilitados no dia 28 de agosto de 2020, no meio da pandemia. Olha aí Deus, né? Mostrando que a última palavra realmente é do Senhor, né? Era algo aos olhos humanos impossível, porque estava tudo fechado, né? Tudo complicado. Mas Deus foi mostrando, olha, eu tô com vocês, não desanima não. E foi realmente um exercício de fé, né? Porque a gente tem que confiar no outro homem, né? Numa justiça falha, numa situação que não depende de nós, não depende da nossa boa vontade, de nada. E no dia 28 de agosto a gente recebeu, foi o meu presente de aniversário, né? Nós recebemos uma ligação que nós estávamos habilitados para adoção. E estávamos prontos, né? Nossa oração era, Senhor, nosso filho está por aí. O Senhor precisa mostrar pra gente, né? E algumas pessoas até na época perguntaram pra gente, a gente tinha feito alguma exigência e a gente não fez, né? Nós estávamos abertos até a adotar irmãos. E a minha única oração com o Alex nesse período era, Senhor, mande crianças que queiram conhecer o teu amor.
Porque o nosso amor é grande, mas eles precisavam de um amor maior, né? Um amor de um pai que os fez, que os conhece desde o ventre. Nós iríamos pegá-los num processo, né? Era o nossa única oração para Deus. A gente não pedia cor, raça, nada. Só isso, que eles tivessem um coração inclinado para que quando eles entrassem aqui, onde é a nossa casa espiritual, eles quisessem, desejassem conhecer ao Senhor, né? E no meio disso tudo eu comecei a passar muito mal. Agora, Viviane, voltando um pouquinho, quando você recebe, quando você vive aquela experiência do aborto espontâneo, e aí lá na frente você recebe a habilitação para a adoção. Nesse hiato, como vocês ficaram? Então, pastor... Acontece. Então, tem uma experiência que para mim é muito forte no nosso casamento, né, nesse hiato. Porque a gente perde a Valentina, né, nesse período todo que o Viviane falou. E nessa perda vem um diagnóstico do médico que muito pesado, né? Que é a questão de, eu já tentei de tudo, vocês podem tentar de novo, que é o caso de muitos casais que tentam. Esse meu amigo que indicou lá, ele fez 4 vezes, na 5ª vez ele acabou conseguindo ali, né? Deus abençoe ele, mas assim, no diagnóstico dessa bactéria, né, que acabou trazendo ali, o médico pegou exatamente no exame, deu esse diagnóstico de 4%, né, que só poderia, assim, é só um milagre. O médico foi bem claro para a gente, falou, o diagnóstico é esse, eu não posso fazer nada a nível de medicina, e já que vocês são cristãos, assim, é só um milagre. Aí, no mundo espiritual, uma porta se abriu, né? Exatamente, porque ele falou exatamente isso. Porque eu perguntei, senhor, diante da medicina, o senhor estudou? O senhor acha que é viável a gente refazer tudo, já que a gente foi tão bem na primeira vez? E ele falou, olha, você lembra quando vocês entraram aqui? Eu falei que a nossa parte a gente ia fazer, mas que eu precisava do sopro divino? Eita. Então eu vou dizer para vocês que vocês ficaram no sopro divino. E aí, continuando essa questão do hiato, né, da experiência, aí eu estava falando, teve uma experiência muito impactante como casal, né, que a gente está falando, tem momentos difíceis, mas são bem legais, né, para a gente, mas teve um momento que assim, me marcou muito, que eu acho que foi muito digno da Viviane ali, que assim, eu acredito que foi até algo espiritual entre a gente, que foi, recebeu esse impacto. E aí teve um dia que a Viviane sentou na mesa comigo, né, e falou, Alex, o problema está comigo, né? Eu até me emociono quando eu lembro disso, porque ela falou, o problema está comigo, eu não quero ser egoísta para estragar um sonho teu de ser pai, entendeu? Então você vive a sua vida, eu vivo a minha, e vamos embora. E eu lembro, assim, o Espírito Santo estava ali com a gente, eu nem lembro por que eu dei essa resposta para ela. Porque assim, foi Deus mesmo, eu olhei e falei, não, Viviane, eu entendi a tua parte, é muito nobre da sua parte, só que eu casei, a gente fez uma aliança com Deus, e lá na igreja, muitos, pastor Tati, assim, podem declarar na boca ali coisas em vão, mas eu falei para a Viviane, eu levo muito a sério quando eu falei que é na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, não tem isso. Eu vou estar junto com você, e como o pastor João falou, né, nessa visita que a Viviane citou, o pastor falou, vocês estão preparados para o não de Deus? Porque é difícil o não de Deus. Ele pode não dar, né? E aí a gente se apegou muito à oração. Acho que foi o melhor momento das nossas vidas, né, naquele dia, porque a gente fez um propósito de acordar, tomar café, porque o nosso dia a dia de casado, ali de trabalho, na correria, acaba a gente não tomando um café, não parando ali. E a gente fez um propósito com a gente, né? Não, a gente vai orar junto e Deus vai responder. E todos os dias a gente tomava café, conversava de várias coisas, orava junto, e assim, foi um momento sensacional pra gente. E aí foi a hora que a gente decidiu que ia partir para adoção, né? Bem, se Deus já falou que não, se a gente parou no sopro divino, a gente não vai insistir. E por outro lado, a habilitação
Estava Sim, caminhando, né? caminhando, exatamente. Agora, coisa linda, né, Alex, que você falou. O estreitar o relacionamento a dois. Né? E a questão também do valor da aliança. Exatamente. Hoje nós estamos vivendo assim um tempo, lamentavelmente, de muitos divórcios. Os divórcios estão se avolumando por questões tão pequenas. Eu costumo dizer sempre essa frase: questões pequenas, passíveis de ajustes. E aí vocês, diante de uma situação tão grandiosa, né? De algo tão difícil, vocês mantiveram ali a aliança. Porque o amor, o casamento, ele vai muito mais além. Não é porque não tem dinheiro, não tem filho, que vai acabar o casamento. Sim. Né? Super entendo, vivi o desespero na hora, né? Se sente indigna, né? Assim, meu Deus, poxa, não sei o que está acontecendo. E liberar, assim, também é de muita coragem. Muita coragem, né? E foi quando, de fato, o Alex entendeu o valor da aliança. Não, amor, que isso? O casamento não é isso. Né? Estaremos juntos, independente de qualquer circunstância. E são nesses momentos, né, Alex e Vivi, que eu acredito que o amor ele cresce mais ainda no relacionamento a dois. E fortalece. Porque é exatamente nas fragilidades que você vai se demonstrar ali uma pessoa fiel, uma pessoa parceira. Isso é parceria. Parceria total, né? E com certeza vocês entenderam que juntos, né, vocês iriam se fortalecer e iriam encontrar uma solução. Que bênção, né? Muito bom. Isso. E aí a gente fez o processo todo, fizemos o processo todo de adoção, que é muito demorado e é bem doloroso, né? A gente passa para ver cada coisa bem difícil. E aí ficamos todos empolgados. Dia 28 de agosto a gente reuniu nossa família, né? Pelo WhatsApp, porque a gente ainda estava na pandemia. E nós perguntamos, estão preparados para serem avós e tios de novo? Nós estamos habilitados para adoção. E nós fomos muito apoiados pela nossa família também. E aí, dia 3 de setembro, nós tivemos, assim, uma surpresa muito inusitada, né? A gente sempre sonhou em fazer criar toda uma expectativa, fazer um recadinho, colocar um sapatinho. E não foi assim, gente, que aconteceu. Eu quase matei o Alex do coração, porque eu estava passando muito mal e eu sou muito difícil passar mal. E a gente estava na pandemia, né? Com muito medo de morrer. E quando eu comecei a passar mal, eu falava: Jesus, tem misericórdia de mim, o mundo morrendo de Covid, eu aqui tô com alguma coisa, apêndice, fígado, o que é isso? Não passo mal, eu tô aqui passando super mal, passei muito mal, passei a noite em claro. E o Alex vamos para emergência, eu com medo, os hospitais lotados de Covid, eu já tenho medo de hospital. Então eu falei: não, vamos amanhã de manhã, torcendo, orando, pedindo: Senhor, me melhora para eu não precisar ir para o hospital. Mas aí Alex falou: você vai para o hospital sem fazer um exame? Aí eu para ele: Alex, exame para quê? Eu sou estéril. Aí ele: quando chegar no hospital você vai responder isso? Falei: vou. Você tá grávida? Não, doutor, eu sou estéril. Aí ele: não, você não vai responder isso, você vai fazer o exame. Que aí você vai dizer: não tô grávida, entendeu? Você não vai falar que é estéril. Eu fui fazer o exame, eu já tinha feito tantos exames, tantos negativos, que eu já fazia exame por fazer, sendo bem honesto. E na pandemia, Alex me compra um exame que é digital. Aí fui fazer o exame, reclamei, exame diferente, falei: ai meu Deus, ainda compra um exame que eu nem sei fazer. É porque trabalha na área de TI. Não então é? Aí eu mais podia ter comprado possível. aquele exame simples, todo mundo sabe fazer. E fui fazer o exame muito assim... contrariada. Porque não tinha nada a ver, eu era estéril. E fui. Quando eu saí do chuveiro, que eu olhei assim em cima da bancada, sem óculos, né? Falei: gente, tem alguma coisa ali escrito. E tem uma palavra só, porque deveria, eu li, né? Ia estar não grávida ou grávida. Aí eu falei: meu Deus, tem uma palavra só. Quando eu peguei, que eu lia, eu comecei a chorar. E acordei o Alex chorando. Só que eu tinha ido dormir passando muito mal.
E aí o Alex Coração acordou tá bom, né? meio que desesperado. Tá morrendo? O que aconteceu? Você tá passando mais mal? A gente vai pro hospital agora. Eu, não é isso, Alex. Eu tô grávida. E ele, para de chorar então. Senta na cama. E agora a gente tá rindo, mas na hora foi muito, muito estressante pra ele, coitado. Senta, eu vou pegar uma água pra você. E quando ele voltou, o teste conta as semanas. Então tinha lá 3 mais. Aí ele, meu Deus, você tá grávida de 3? Aí eu, não, Alex, não são 3 crianças, são só 3 semanas. Aí que ele passou Aí mal ele, de vez. tem certeza? Você leu isso no papel? Eu falei, tenho, Alex, eu li no papel, são 3 semanas. E quando fomos, passamos por alguns médicos incrédulos, né? E quando a gente levou o resultado da esterilidade e eu ali falando que tinha feito um teste de farmácia e estava grávida, eles diziam, não, você não está grávida mesmo não, vamos fazer outro e outro e outro. E Deus foi usando todos eles, né? O exame de sangue a gente foi em um, não estava aberto, fomos em outro, e aí quando nós chegamos para fazer o exame, o médico me olhou, falou, calma, você está nervosa. Aí eu não quis responder, porque eu já estava com vontade de chorar, e aí ele falou, olha, deita, eu vou te examinar. Aí foi ali conversando comigo, tentando me acalmar, porque ele viu que realmente eu estava muito nervosa. E aí ele falou, olha, o que você precisa saber eu vou te falar agora. Você está grávida. Eita. E você não vai conseguir ouvir o coração do seu filho agora, porque você está com 5 semanas só de gestação, ele é muito pequeno. Você está vendo esse negócio subindo, descendo, é praticamente só o coração dele, porque ele é muito pequeno. Mas eu vou te falar o que você precisa saber. Você não tem risco de aborto, seu filho está implantado perfeitamente, é um embrião perfeito, você vai voltar aqui daqui a 2 semanas e você vai ouvir o coração do seu filho, parabéns. E aí a gente começou a chorar e de fato... Mas do nada fez um barulho lá, eu caindo demais. Não foi nada, foi nada. Então, a gente vai falar da parte da fé, né, Tati? A gente, quando está no vale... A gente não tem fé, né? A gente tenta ter fé. A gente vem à igreja todo domingo sem fé, mas a gente vem em busca da fé, em busca de encher o tanque da fé. Porque quando você passa 10 anos pedindo a Deus algo e você recebe um diagnóstico de esterilidade, você pensa, bem, acabou, chegou, né? É o fim. E quando a gente viu ali aquele teste, eu e o Alex, a gente teve a mesma sensação. Será? A gente não conseguiu se alegrar, sendo bem honesta, naquele primeiro momento. A gente foi se alegrar quando a gente ouviu o coração de Isaac, né? A gente foi se alegrar a cada exame que a gente via que o nosso filho era perfeito, né? A gente foi se alegrar quando a cada dia a gente via os órgãos dele sendo formados. Aqui na apresentação eu acho isso fantástico. Essa oração é perfeita. É o Senhor que forma tudo. É Ele que permite cada órgão ser gerado, ser completado. É um trabalho divino, né? E ali a gente foi tendo fé, porque até ali a gente não tinha fé, né? A gente experimentou, né? É aquilo que Jó fala, antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E é isso, olhar para o Isaac todos os anos. Cada ano que o Isaac faz aniversário, a gente tem a oportunidade de testemunhar para pessoas que não são cristãs, né? Que Deus ainda realiza milagres. Amém. O Isaac é um milagre vivo do Senhor, né? A cada ano que ele se desenvolve, que ele cresce. E agora a minha fala para você que está aí à espera de um milagre bebê mesmo, né? Agora a gente vai ser específico nessa área. Não perca a sua fé. Mesmo que você venha sem fé, mesmo que você venha não acreditando, naquele dia que você não está nem com vontade de sair de casa, naquele dia que você quer ficar debaixo das cobertas perguntando por quê para o Senhor, pergunta, porque o Senhor Ele te conhece, Ele sabe que no teu coração está essa dúvida. Senhor, será que o Senhor vai fazer por mim? Será que eu vou poder entregar o meu filho aqui no altar para ser apresentado ao Senhor? Não perca a esperança. O Senhor pode realizar, Ele quer realizar. Continue firme. Não é simples. Eu não estou aqui colocando graça nem diminuindo o seu deserto, mas eu quero te passar a minha experiência de fé. Continue adorando, né?
No culto de fim de ano eu falei sobre isso. Quando eu perdi a Valentina, eu tinha todos os motivos do mundo para chorar. E o Senhor me convidou a adorar. Então o nosso convite hoje para você como casal: não perca a fé, não abandone o seu esposo, a sua esposa, né? Mas firme a aliança com o Senhor, né? O cordão de três dobras, que você continue firme, crendo que o Senhor pode todas as coisas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isaac é a nossa alegria diária, é o milagre. A gente tem plena certeza que o Isaac vai ser um missionário. Ele já convida os amiguinhos para virem à igreja, né? A vida dele é um testemunho. Então a nossa palavra para você hoje: não desanime, que você continue firme com o Senhor, crendo em fé, mesmo que seja muito pequena, e tem dias que a gente nem tem, mas procura aquela fé lá do fundo, que Deus vai te honrar, vai abençoar a sua Amém. vida. E Isaac significa ele sorriu Para mim. para mim. É um sorriso de Deus Um sorriso de Deus. todos os dias para a vida de isso. vocês. É isso. Hoje o Isaac tem 4 anos. 4 aninhos, uma criança linda, vive aqui no nosso meio, na nossa igreja. E sorrindo, né? E sorrindo o tempo todo. O sorriso dele é a marca. Alex, o que você pode falar para esse marido, né, que está nessa espera, nessa expectativa? Tati, eu entendo que o marido, e olhando para os cursos do Homem ao Máximo que a gente tem aqui na igreja, e muitos livros ali falam sobre isso, sobre você como homem exercer o papel de sacerdote do lar. Então, assim, você que é homem, né, independente daqui da igreja, ou você veio convidado de algum outro amigo ou casal, tudo que eu passei como homem, marido, filho, né, filho de Deus, sacerdote do lar, eu aprendi uma coisa: que você é a rocha dentro da sua casa. Não é questão de você ser homem, você não pode chorar, você tem que chorar sim diante de Deus, você tem que puxar a oração, você como sacerdote do lar, você tem que batalhar as batalhas do casal, como eu dei exemplos aqui. Então, não abra mão desse papel. Esse papel é muito digno, muito digno. Eu creio muito que a Viviane, em muitos momentos ali de tristeza junto comigo, de batalha, com certeza ela olhou ali e se orgulhou do marido que tem, do homem que tem dentro do lar. Eu creio, assim como o pastor Carlos acabou de falar, a Tati, hoje o Isaac tem 4 anos e muitos gestos meus como homem dentro de casa, ele absorve, a gente vê que ele replica, e ele vai ser um marido sensacional, um homem segundo o coração de Deus, com certeza absoluta, pelo que a Viviane falou, das experiências que ele tem na escola, de trazer amiguinhos aqui para a igreja e tudo mais. Então o recado é esse: é você não largar de mão o papel que você tem, que é muito importante dentro da tua família. Tá bom? Esse episódio foi emocionante, né? Se você chorou, coloque aí embaixo. Hashtag eu chorei. Mas é lindo de se ver e viver, né? O justo vive pela fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Aquele que semeia com lágrima, né? E aí vai se fará com júbilos, né? Com cânticos de alegria. E é o que vocês têm feito e realizado, né? Muito feliz por tudo que o Senhor tem feito. Isso aqui, gente, é um pouquinho das experiências, porque esse casal tem muita experiência para contar, né? Se deixasse aqui, a gente ficaria 2 dias contando várias experiências da bondade de Deus sobre a vida deles. E é um privilégio nós podermos participar desse tempo, né? Caminharmos juntos. Eu acredito que, Vivi e Alex, Deus concede propriedade para a vida de vocês, para vocês ministrarem para outros casais que passam por esse mesmo vale, por essa mesma situação. Eu tenho a certeza que esse vídeo, né, esse quadro que foi feito aqui, irá repercutir para muitas famílias. Amém. Eu tenho a certeza que a vida de vocês, assim como o Senhor
deu essa propriedade, né, essa bênção, vocês também estarão abençoando muitas famílias também, para que essas famílias não venham deixar de crer tão somente no Senhor Jesus. Onde a medicina fala que não dá, onde os olhos humanos dizem que não há mais jeito, é quando o Senhor entra com a provisão dele, né? É quando o Senhor começa a trabalhar. Então agora deixa comigo. Porque aquele que começou a boa obra, ele fiel. sempre vai ser fiel para completar. Amém. Gratidão, viu? Por compartilhar aqui um pouquinho da experiência de vocês. Se você foi abençoado com esse vídeo, eu quero lhe pedir para curtir, para comentar e para compartilhar. Isso daí. Vamos orar? Gostaria de pedir para Vivi orar nesse momento. Senhor, te louvamos, Pai, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Obrigado, Deus, porque independente de nós, o Senhor faz através de nós e por nós. Muito obrigado pela tua bondade, a tua graça, que ela continue se estendendo sobre as nossas gerações. Não só as nossas, mas daqueles que nos assistem, que o Senhor possa, ó Deus, no momento oportuno, dar resposta a cada um que ouviu e se sentiu tocado. Que o Senhor ministre os corações, que o Senhor faça o teu infinitamente mais na vida de cada um. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.